E aí, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje aqui a gente vai para a nossa última lição da revista, é isso mesmo, a última lição da revista. Ainda é sobre Jeremias, ok? É sobre a história da redenção do povo de Israel, né? Focando bastante ali tudo que o povo passou e viveu ali durante o Antigo Testamento, beleza? Então vamos lá, como eu já disse, a gente vai continuar aqui em Jeremias, no livro de Jeremias, e aqui a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 29 de Jeremias, porque no capítulo 29 é uma carta de Jeremias escrita ao povo que estava lá no exílio da Babilônia, beleza? E nada mais é do que um incentivo, né? Esse capítulo 29, por incrível que pareça, mas ele é, de um certo modo, um incentivo, né, para o povo aceitar esse longo período no exílio, né, como um castigo justo de Deus para com a infidelidade que o povo teve, ok? Porque com isso eles estariam prontos para a restauração que estava por vir, ok? Bom, no versículo 5 de Jeremias 29, a gente vai perceber a seguinte coisa, né? Vamos lá. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Aí no versículo 6, vamos ler aqui também. Casem e tenham filhos e filhas, escolham esposos para os seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Então, assim, a gente está vendo aqui que é um ato, né, nada mais de compromisso né, com a sua nova vida, a sua nova realidade. Assim, eles demonstram, né, dessa maneira que eles deveriam, né, aceitar a decisão do Senhor, né, reconhecendo, né, a sua santa justiça, né, durante esse longo período aí de exílio. Então, beleza, pessoal. Agora, aqui na nossa lição, a gente tem um hábito, né, de ver onde que os profetas, né, estavam durante aquele período que eles estavam profetizando e tudo mais. Porém, aqui a lição ela nos leva a refletir onde Deus está, né, e o que ele está fazendo. Porque o que estava acontecendo? Né? O povo não estava entendendo, não só não entendendo, mas também eles não estavam nem sentindo, né? Eles não sentiam que Deus estava ali com eles. Eles não entendiam por que Deus permitiu que eles fossem presos na Babilônia, né, pela Babilônia, né, e na Babilônia. E então eles não entendiam, sabe? Poxa, onde que Deus estava? E assim, de acordo com todo o contexto, né, é possível mesmo que talvez eles pudessem estar pensando dessa maneira, que eles estavam, porque eles estavam presos, eles eram escravos lá, né, e tudo mais. E assim, o mais impressionante é porque não foi a única vez, né? Não sei se vocês vão se lembrar, mas quando a gente estudou sobre Abacuque, também estava a mesma coisa, sabe? Ele não estava entendendo onde é que estava Deus nesse negócio, porque Deus não respondia a ele, né? Eu não sei se vocês lembram, mas ele tentava falar com o Senhor não respondia. E quando o Senhor veio a ele, ainda deu uma resposta assim pesada, né? Assim, falando, ó, cara, vocês serão destruídos e tudo mais. Então, assim, ele teve o povo, né? Desculpa. O povo estava com essa dificuldade de ver onde é que estava Deus. E assim, a resposta, até certo ponto, que Jeremias dá é que Deus está no controle, ok? Ele reina sobre tudo, né? E sobre a natureza, e sobre o seu povo, e sobre as nações, as outras nações, sabe? Ele é o Senhor sobre toda a história. E a gente precisa entender que aquele período, e eles precisavam também entender, foi um dos motivos que Jeremias escreveu, como eu falei,
que o motivo deles estarem passando por aquele castigo é porque eles foram infiéis a Deus, ok? Então, só que eles precisavam entender também que o castigo não é diretamente um abandono, né? E não é nem direto nem indiretamente, não é um abandono de Deus para com um povo, né? Porque Deus tinha planos de restauração. E a gente pode ver aqui no capítulo, ainda no capítulo 29, no versículo 10, e a gente vai ler aqui até o 12, até o 13. Beleza? Então vamos lá. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Então, assim, aqui claramente Deus falando através, né, de Jeremias, que o povo não está sozinho, o povo não está abandonado, entendeu? Mas eles iriam passar, sim, pelos 70 anos cativos ali na Babilônia, né, em exílio. Então, Jeremias, né, que havia ficado em Judá, ok? Jeremias não estava lá junto com eles, né? Ele mandou essa carta, né, pro seu povo, né, que estavam, né, para a galera lá que estava exilada, e eu acho que vale a pena. Aqui são 31 versículos, eu só não li tudo, porque são 31 versículos, mas, gente, é bem rápido, talvez vocês não vão demorar nem 5 minutos aí para ler, ok? Recomendo vocês aí a lerem todo o capítulo 29 de Jeremias, para vocês verem como é que Deus falou através de Jeremias para o povo, como é que o povo deveria agir e como é que Deus também, apesar de demonstrar, né, que eles iriam passar por aquele castigo, Deus estava com eles, ok? Então, gente, no capítulo 29, a gente consegue ver que, assim, né, que apesar das pessoas, né, levadas para a Babilônia, não compreendesse, né, o controle de Deus sobre toda aquela situação, Jeremias mostrou ali, né, que Deus estava com eles e que ele tinha um plano para cada um deles. Então vamos lá, vamos dar uma lida aqui, Jeremias 30, 22. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Bom, gente, o plano divino, né, de Deus era relacionar aqui com a criação, enfim. Mas, assim, o problema é que o pecado ele veio, né, no mundo e acabou gerando uma separação, né, entre Deus e nós. Porque a gente passou a sermos totalmente imperfeitos, ok? E aí, a partir daí, né, o plano de Deus passou a restabelecer um relacionamento, né, que começou, como a gente viu, lá com Abraão, né, e ele escolheu aquela família para que ele fizesse a sua aliança com eles. E então, né, por meio deles, né, Deus abençoaria outras nações. Então, assim, de Gênesis até os profetas, assim, do Antigo Testamento, Deus ele preparou, né, o seu povo para a vinda do Messias, que é Jesus, ok? E o seu filho, né, na plenitude dos tempos, né, como diz lá em Gálatas 4, ok? Lá em Gálatas 4 vai dizer que mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, o termo aqui que a gente quer enfatizar, né, na plenitude dos tempos. Então, Deus preparou todo um contexto ali para que Cristo pudesse vir
ao mundo, ok? E Jesus foi, de fato, o mediador perfeito, ok? Que reestabeleceria, né, o relacionamento entre Deus e o povo. E o principal, gente, é que a vinda de Jesus nos incluiu, ok? Como parte de sua família. Então, hoje, já vivemos isso, porém, a gente também tem uma grande expectativa sobre a segunda vinda de Cristo, né? E talvez fique a pergunta, tá, mas e aí, Léo, e como é que a gente pode viver até lá? Bom, a carta de Jeremias vai nos trazer a resposta. E se você quer saber, é só continuar aí no vídeo que a Lara vai nos explicar melhor sobre isso. Beleza, gente? Um grande abraço, Lara, contigo aí. Ei, gente, vamos então continuar a nossa última lição dessa revista, que é sobre o reino de Deus, né? Ainda sobre o profeta Jeremias. E vamos lá. Os cativos da Babilônia e nós temos algo em comum. Aí você deve estar se perguntando: oi? Pois é, nós somos, assim como eles, estrangeiros. Estrangeiros? Mas eu nem me mudei? Pois é, gente, mas a gente não está falando desta terra aqui, né? A gente está falando do reino de Deus. E para entender um pouquinho mais, nós vamos ler agora Filipenses 3:20, que diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, isso quer dizer que nós somos cidadãos do reino de Deus, mesmo a gente não sendo do povo que Deus escolheu inicialmente. Afinal, através desse povo escolhido, ele queria fazer com que todas as nações fossem abençoadas por ele. Então, nós podemos dizer que sim, somos estrangeiros. E assim como os cativos da Babilônia tiveram algumas recomendações do que fazer em meio aos babilônicos, nós também temos, e podemos começar a ver isso lá em Jeremias 25, 11 e 12. Bom, a gente sabe que naquela época de Jeremias, as pessoas não estavam acreditando muito nesse castigo prometido por Deus, né? E falsos profetas se levantaram para dizer o contrário do que Jeremias estava falando. E eles achavam que não ia ser tudo isso, né? Mas Jeremias já havia avisado que esse cativeiro duraria 70 anos. E por isso, as pessoas que viveriam nesse tempo teriam que se acostumar e viver no meio de outro povo. E olha o que ele falou sobre esse tempo. Todavia, esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Pois é, né? Bom, mas então, como que esse povo deveria se portar, se posicionar e viver durante todo esse tempo lá nesse reino, né, da Babilônia? E nós podemos achar a resposta lá em Jeremias 29, a partir do versículo 4. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Eu estou lendo na NVI, tá, gente?
Então vamos lá. Quais as instruções? Era que se envolvessem com a cidade, né? Habitassem nela, morassem, afinal, eles viveriam lá por bastante tempo. Então, eles deveriam construir casas, plantar e colher, ou seja, trabalhar, formar famílias e viverem vidas normais, né? Como se aquele tempo não fosse passageiro. E também buscar a paz na cidade, ou seja, viver em harmonia com aquele povo que não era o deles, mas que eles dividiriam ali as terras e tudo mais. Então eles deveriam viver felizes, né, e promover o bem àquela sociedade. Inclusive ajudá-los a prosperar, a orar pela prosperidade e trabalhar por isso, né? Mesmo que quem levaria fama fosse o outro povo, afinal eles eram cativos. E olha, pode até ter sido difícil, afinal se tratava de um povo inimigo, mas era o que deveriam fazer. Vamos ler agora Salmos 122, de 6 a 9. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos eu direi, paz seja com você, em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Isso aqui era uma oração que eles faziam pela pátria deles, né? Mas agora teriam que fazer também pela pátria em que viveriam. E em todos os eixos, né? Seja economia, segurança, política, sociedade no geral. Nós somos cidadãos do reino de Deus, do reino dos céus. E isso quer dizer que aqui nessa terra nós somos peregrinos, somos estrangeiros e temos uma função, que é ser representantes desse reino, representantes do amor de Deus, do amor de Jesus aqui na terra. E podemos ver isso lá em 2 Coríntios 5:20, que diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então, que nós possamos ser, né, canais usados para que Deus faça o que Ele quer que aconteça. Afinal, a Bíblia é uma história de redenção, né, gente? Será que as nossas motivações, ações e planos têm estado de acordo com essa nossa cidadania? E como a gente chegou na última lição dessa revista, que é uma viagem pela história da redenção, parte 2, o que vocês conseguiram aprender aí sobre Deus, sobre a mensagem dos profetas, sobre Jesus? Como conclusão hoje, é bem importante que fique bem nítido pra gente que a Bíblia é um livro de uma história só. A gente vê aqui como, né, o Antigo Testamento vem apontando para Jesus. Ou seja, gente, tá tudo conectado. Então, é importante a gente ter em mente que Deus estabelece seu reino aqui na terra, sim, e que a gente deve cooperar com Ele. Afinal, seguimos esperando a segunda vinda de Cristo. Bom, gente, fiquem com Deus. Deus abençoe muito a vida de vocês.